estatutos. E eu vou mostrar onde é que isso está acontecendo para que vocês decidam se é bom continuismo em relação a desrespeito à Assembleia ou se é necessário um processo de alternância, onde haja mais participação de colegas que queiram contribuir para a categoria. Não pregamos, em hipótese nenhuma, desunião. Sempre pregamos a união, sempre pregamos composição, mas ao mesmo tempo pregamos a alternância de pessoas no processo decisório. Pregamos que colegas, outros, participem das decisões da entidade, que contribuam, que colaborem. Nós iremos reconhecer a sua colaboração, até mesmo que a decisão e o resultado final seja algo coletivo, mas a sua contribuição individual será exaltada. Porque você fez alguma coisa, fez uma partezinha pequena, mas fez. E fez para beneficiar toda a categoria. Então, colegas, essa questão de contribuição sindical, nós estudamos essa matéria durante esses 8 meses, reunindo com toda a nossa chapa. Aqui não se fala em posição individual. Toda a posição que aqui for relatada por mim será feita em nome da coletividade, em nome de toda a chapa, porque nós já discutimos isso previamente. Mesmo que às vezes possa surgir algum ponto individual meu, mas eu respeito a decisão do coletivo, até do coletivo da chapa. Imagine que as decisões do IAF também são coletivizadas. É a diretoria, o coletivo da diretoria que decide, não é o presidente que determina. Ele apenas é o líder do processo de fazer com que as questões gerenciais do IAF sejam, de fato, cumpridas dentro do seu tempo, porque nós precisamos de mais energia, precisamos de mais eficiência no processo de decisão do IAF. A chapa vai dispor de 2 minutos para a réplica. Está postos? Aposto. Pode começar. Colegas, estranhamente, a Chapa Renova passou 8 meses estudando o assunto da contribuição sindical, mas se vocês pegarem um programa de 40 proposições dele, você não vai encontrar absolutamente nada. Na resposta, o candidato da Chapa Renova, ele está utilizando o tempo para outros assuntos, inclusive para tentar desconstruir um triênio altamente vitorioso. E não vai conseguir, porque a categoria já entendeu esse tipo de confronto. Eu gostaria de dizer para ele que o discurso dele de campanha é um. E os avisos eu tenho aqui no meu WhatsApp, aliás, ele passou, sugerindo, depois da nossa vitória do registro sindical, ele passou para a diretoria, para a IAF-SU e para toda a categoria, uma sugestão, uma coautoria de sua lavra, sugerindo que os novos filiados, os que não são auditores fiscais, não filiados ao IAF, seriam cobrados da contribuição sindical. Isso está na mensagem do WhatsApp, e eu recebi vários e-mails de colegas indignados que isso não é nada mais do que uma retaliação contra o direito democrático do auditor fiscal se filiar ou não. Quanto a receitas externas, nós vamos discutir isso. Será um assunto que nós vamos ter muita atenção. Gostaríamos, depois de discutir que receitas externas são essas, porque a Chapa Mais IAF defende um sindicato forte, independente de receitas externas. Obrigado. Vai dispor de 1 minuto para a réplica. Está pronto? Sim. Ok. Mais uma vez, nosso processo aqui de informação para os colegas não é um processo de informação individualizado. Eu falo aqui em nome da chapa Renova IAF, alternância e participação. Posso, em algum momento eventual, ter tido uma opinião sobre determinado assunto, e uma opinião sobre determinado assunto não quer dizer que venha uma equipe preparada e competente e diga, epa, esse aí não é o caminho, não. Vamos mudar o rumo, porque esse caminho não é o adequado. Você tem que ter humildade para reconhecer de que você não adotou aquela postura correta em um determinado momento e se aliar aos demais. Então, nós falamos em nome da chapa, e a chapa tem esse pensamento que foi aqui externado, colegas.
Nós vamos submeter essa questão para a deliberação de vocês em Assembleia Geral no mês de março próximo. Obrigado. Agora, a chapa Renove-AF vai dispor de 1 minuto para fazer uma pergunta. Quando o representante estiver a posto, é só avisar que eu autorizo começar. Vocês podem, às vezes, até estranhar. Opa, tá pronto? Ok. Pode começar. Pode até estranhar eu estar aqui no púlpito fazendo perguntas e respostas, mas eu estou fazendo isso em nome da coletividade da chapa, porque eles me elegeram para fazer esse processo. Mas falo o nome deles. O Conselho Previdenciário do Estado da Bahia é um órgão que atua em questões estratégicas e sensíveis quando trata de receitas e despesas com a previdência do servidor público. Inclusive auditor fiscal. Porque a chapa concorrente não tomou a iniciativa de disputar uma vaga no Conselho Previdenciário? A chapa vai dispor de 5 minutos para responder. Pois não, estou preparado. Pode começar. Amigos, o Conselho Previdenciário da Bahia é um órgão vinculado à SAEB, a Secretaria de Administração. Ela é composto de 13 membros. O secretário da administração, inclusive, é seu presidente. Tem um membro do Poder Judiciário, tem um membro do Poder Legislativo, tem um membro do Ministério Público, tem um representante da Secretaria da Fazenda, se não me engano, de mais 3 ou 4 secretarias do Estado. Ou seja, 7 vagas do Estado, 3 vagas, tem a PGE também, e apenas 2 vagas, uma para ativo e outra para inativo, de todos os sindicatos representativos do Estado da Bahia. A eleição, se não me engano, se dá de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, não estou bem certo. Essa eleição dos 2 representantes dos servidores públicos do Estado da Bahia, ela é conduzida por votação de sindicatos. Me lembro que há 5 anos atrás, eu, Consuelo Sacramento e mais, não me lembro que diretor, fomos convidados pelo presidente da Associação dos Procuradores do Estado da Bahia e pela presidente, o senhor juiz Gilberto Bahia, então presidente da Associação dos Magistrados da Bahia, a uma reunião de trabalho em que foi colocado que o edital do Comprev estava aberto e ele nos convidava o IAF participar na condição de simples votante. Chamaram o IAF não para apresentar um candidato, e sim para ajudar na eleição ou do magistrado ou do procurador. Gente, nessa época eu contei 6 impugnações ao edital dos sindicatos, Sindicefaz, Sindipol, APLP. Pensem numa briga para ocupar essas 2 vagas, que eu digo para vocês, não tem poder de decisão nenhuma, tem o poder de contribuir. E nós, naquele momento, aceitamos. Foram tantas impugnações que simplesmente o próprio Associação dos Juízes e dos Procuradores desistiram. Então eu quero dizer para vocês que aqui ter assento no Comprev pode ser importante, mas numa posição altruísta. O IAF sindical não vai se submeter a crivo de sindicatos que têm outros interesses para eleger um titular e um aposentado. Agora, me surpreende que essa pergunta tenha tanta importância assim em 5 perguntas possíveis de uma chapa. Porque a preocupação que nós temos com os nossos aposentados e nossos pensionistas é cabal. O trabalho que a gente vem de resgate dos nossos aposentados, das nossas pensionistas abandonadas à própria sorte há 25 anos. Fizemos um trabalho, sim, primeiro para recuperar a dignidade salarial e a imagem do auditor da ativa. Porque somos nós que estamos na ativa, somos nós que temos que brigar com o apoio dos aposentados, mas somos nós que estamos dentro da instituição.
Depois partimos para a paridade dos aposentados. E agora estamos trazendo a dignidade das pensionistas. Então não precisamos estar em assento do Comprev para colaborar, não. Há coisa de 2 meses, eu, Maurício José e a presidente participamos de uma reunião com o FUNPREV, com a apresentação da condição financeira do BAPREV e do FUNPREV. E ficamos de fazer um estudo para disponibilizar. Não precisamos estar nesse assento. Não nos evitamos a estar lá, mas não vamos submeter a categoria a uma coisa que, a meu ver, que participei, eu estive lá, é uma vaidade, é um ego. Aquele colega quer ir lá para fazer, não, eu sou representante, sou eu que estou aqui. Não, muito mais importante, quantos segundos? 30. Então eu quero deixar o recado que muito mais importante do que está dizendo, não que o assento lá. Eu convido vocês, o decreto do Comprev são 2, 3 páginas. Vá lá e vejam quais são as atribuições dos conselheiros, notadamente dos 2 funcionários públicos. Achamos importante sim, mas não nesse processo desgastante, onde os auditores serão, vamos dizer assim, boicotados nessas associações que muitas vezes políticas são. Obrigado. Vai dispor de 2 minutos para fazer a réplica. Pronto? Pode Totalmente começar. equivocada a análise do colega sobre o Comprev. Totalmente equivocada. Nesse processo de eleição do Comprev, se habilitaram apenas 4 entidades: procuradores, delegado de polícia, Associação dos Servidores Fiscais do Estado da Bahia, ASFEB, e técnicos. Tumulto nenhum. Tudo tranquilo. Se o IAF estivesse lá com o IAF sindical, Sindicato dos Autores Fiscais, mais as FEB, teríamos as 2 vagas do Conselho Previdenciário do Estado. Talvez esta questão previdenciária seja a questão mais importante dos últimos tempos. Nós temos hoje uma questão atuarial que pode complicar seriamente o pagamento de pensionistas aposentados. O rombo anual, este ano, vai chegar a 2 bilhões de reais, que as receitas não cobrem as despesas. Se você verificar o déficit atuarial dos benefícios concedidos, já chega a 90 bilhões. Se computar os a conceder, 140 bilhões. Que adianta, então, a gente se aposentar e amanhã o governo dele não tem o dinheiro para pagar? Então nós temos que estar presentes, sim, para contribuir, para botar nossa inteligência para funcionar. Eu falo, não é a pessoa Marcos, não, é a entidade. A entidade. Para poder dizer ao Estado, você é devedor, você tem que fazer com esse fundo seja equilibrado financeiramente e atuariamente, para que nosso futuro não seja totalmente prejudicado. É isso que nós temos que ter consciência, colega. Isso aí é a questão número 1 para nós, para o nosso futuro. O candidato vai dispor de 1 minuto para a réplica. Pode começar. Perfeito. Veja como é que age o candidato a presidente da Chapa Renova. Tivemos uma reunião em agosto, na quarta-feira de diretoria, o qual ele participou, e esse assunto ele nem levou para a pauta e comentou. No dia seguinte, numa quinta-feira, às 17 horas, ele passa um e-mail para a diretoria, dizendo que na segunda-feira encerrava os prazos para inscrição no Comprev. E ele indicava 2 colegas altamente gabaritados, que eu acredito que sejam, e que coincidentemente um é vice-diretor e o outro é diretor da chapa dele, para que a diretoria, em tempo recorde, analisasse os 2 nomes e sacramentasse a coautoria dessa proposição. Obrigado. Agora a chapa Mais Avanços, Mais Conquistas vai dispor de 1 minuto para realizar a sua terceira pergunta. Olha eu de novo. Está pronto? Pronto. Pode começar. O projeto pensionista muito nos honra. Há mais de 20 anos, as pensionistas estavam abandonadas à própria sorte. O Instituto, com seu trabalho, iniciou seu resgate. Em junho de 2014, as pensionistas passaram a se associar ao Instituto. Não tínhamos sequer nenhuma afiliada pensionista. Iniciamos
o trabalho com um mandado de segurança coletivo e estamos fazendo mandados individuais para cada uma. O processo coletivo já foi julgado no pleno do TJ. Menos de um ano. 20 Julgamentos individuais de Dona Miriam foram julgados em 8 meses. Dona Ladeia, 10 meses. Qual a avaliação da Chapa Renova quanto ao processo pensionista? A chapa vai dispor de 5 minutos para responder. Pode começar. Ok. Projeto pensionistas. Estava há 25 anos atrás, tendo o privilégio, o prazer e a honra de presidir o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia, em que estava na mesma chapa em que eu presidi a entidade, estava a colega Lícia, estava o colega Medeiros, o colega Maurício Ferreira também, fazia parte, como delegado. E naquela oportunidade, nós já tínhamos esse projeto pensionistas. Nós, eu falo a entidade, várias ações judiciais nós movemos brigando pela paridade dos pensionistas. Infelizmente, o futuro levou para um caminho em que a gente não sabe hoje dizer qual foi o resultado dessas ações que foram impetradas naquela época, 25 anos atrás. Projeto pensionistas, se vocês verificarem, colegas, está aqui, aprovado em assembleia da categoria, deixa eu verificar a data exata, em 25 de agosto de 2010, nós, em assembleia de categoria, aprovamos paridade de vencimentos de GF para pensionistas. Em 25 de agosto de 2010, na época da gestão que presidida nossa entidade pelo colega Eucônio, e que a quase totalidade da chapa hoje estava presente. O que é que você me diz, hein, de tanta eficiência? Para 25 de agosto de 2010 para 2014, em se conceder um projeto chamado de pensionistas, um projeto esse que nunca foi apresentado em uma reunião de diretoria. Por que dizer projeto pensionista exatamente em uma época que se acompanha, que se inicia um processo eleitoral, para dizer que existe um projeto, já que esse projeto não existe? Tiveram sim ações individualizadas, depois coletivizadas, mas algo que foi aprovado em 25 de agosto de 2010. É óbvio que nós somos favoráveis, não importa o fato de ter tido tanta demora em se fazer o que era para ser feito desde 2010. Louvamos a iniciativa da entidade. Por que eu falo isso? Porque, inclusive, eu sou um integrante da diretoria atual. Tolstói, que faz parte da nossa chapa, é também integrante da diretoria atual. Nós temos que louvar as iniciativas positivas da entidade. Não importa se tenha sido um autor que começou esse processo e trouxe isso para a coletividade dos autores fiscais. Por que você pode ficar surpreso com o fato de não ter projeto? Porque fala-se em planejamento estratégico da entidade e nós tivemos uma única reunião. Os membros dos conselhos técnicos, dos conselhos de representantes que estão aqui presentes podem testemunhar que eu estou falando verdade. Tivemos uma reunião única de planejamento estratégico, em que teve um brainstorming, uma revolta de ideias que foram ali listadas, e depois ficou a entidade de se reunir para estabelecer as prioridades daquelas várias ideias que foram ali colocadas, e nunca teve uma reunião subsequente para se fazer planejamento estratégico no IAP. Ou seja, não existe hoje, não existiu na gestão atual planejamento estratégico. Tivemos apenas um único dia e os passos seguintes, subsequentes, para se estabelecer os planejamentos estratégicos, nunca foram realizados. Mesmo assim, eu parabenizo o grande esforço do colega Forquinho, um auditor fiscal altamente destemido, valoroso, grandioso, coração enorme.
valorizo. Ele realmente é um cara que nós devemos respeitar e amá-lo muito, porque ele é um homem muito, muito bom e generoso. Agora, uma coisa é a figura individual do colega Sérgio Porquinho. Outra coisa é você tornar a nossa entidade mais eficaz e mais eficiente. É o que nós propomos tornar o IAF uma entidade mais eficaz, mais eficiente, mais proativa e que vários colegas participem da tomada de decisão. Primeiro, não podia deixar. Só um momento. Você, 2 minutos. Primeiro, eu não podia deixar de agradecer os elogios de Marcos, que é um auditor também com os mais altos predicados. Mas, gente, uma coisa é se indignar com a situação. Outra coisa é transformar indignação em projeto, em resultado, em ação. Eu vou ler um poema de Cora Coralina de 3 linhas. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos os corações das pessoas. Em 2010, Marcos, não tínhamos pensionistas filiados ao IASP. Não tínhamos. Infelizmente, não podiam fazer nada porque não tínhamos pensionistas. À medida que foram se filiando, a gente foi explicando e pudemos fazer um projeto pensionista. Quando Dona Miriam chegou lá, que foi um dos motivos, foi a morte de Israel Caetano, que houve a indignação para criar o IAF, mas essa indignação não se transformou em ação. Dona Miriam e Israel José. Foi, Caetano? Desculpe. Eu peço a plateia que permaneça em silêncio, por favor. Quando Israel José... mesa também. A indignação à morte de Israel José foi um dos motivos que levou a catalisar, a agrupar o IAF. Mas Dona Miriam continuava lá no lugar dela, sem ninguém olhar para Dona Miriam. Não se tinha ação. E numa reunião, Dona Miriam tocou meu coração, porque eu chorei naquela reunião. E a gente tinha que fazer alguma coisa. E a gente começou a tomar providência, independente. E é com muito orgulho que em menos de 8 meses, Dona Miriam teve a sua ação, a primeira ação, no dia 13, que era o número de sorte de Israel José. Muito obrigado. Não queria falar mais nada. A chapa vai dispor agora de 1 minuto para frente, à vontade. Provou realmente falta de planejamento, apesar da brilhante iniciativa de tornar concreto algo que todos nós desejamos. Porque o falecimento do colega Israel é de muito tempo. Então, essa medida já era para ter somado há muito tempo. E não aguardar 2014, se a Assembleia aprovou em 2010, foi a Assembleia aprovou em 2010 exatamente dessa comoção do falecimento do querido colega Israel. Então, era para ter iniciativa para fazer já, com que aquilo acontecesse naquele momento. Ela perdeu muito dinheiro, muita paz, e não ter isso resolvido imediato. Então, entre a efetividade e o que foi aprovado, há um lapso de tempo muito grande, inaceitável. Por isso que nós seremos realmente uma diretoria que irá pautar realmente por cobrança de prazos e ações para que sejamos eficazes e eficientes. Agora, a chapa Renova IAF vai para a sua terceira pergunta. Quando estiverem prontos, só dirigir seu microfone. Um minuto para perguntar. Pode começar. Nós como categoria, tivemos sucesso em várias ações. Essas ações sempre têm um início. E depois tem a colaboração de todos, para que ela seja, afinal, aprovada. Porque isso é normal em qualquer processo de propositura de ação. Tem que ter o passo inicial, tem que ter o start. O que eu gostaria de lembrar aos colegas, que a questão do teto constitucional foi objeto de deliberação de Assembleia, em que tivemos a oportunidade de defender essa tese, e muito tempo depois ela ficou discutindo no IAF por mais de ano, para depois se transformar em ação. Eu gostaria de perguntar à chapa concorrente se ela reconhece que a quase totalidade das ações vitoriosas foram lançadas e cultivadas na gestão de Eucônio, na época em que ele era presidente. A chapa vai dispor de 5 minutos para responder.
estiver a postos, pode começar. Doutor Aposto. Pode começar. Não, essa pergunta é de extrema oportunidade, é bastante interessante de ser feita, porque mais do que tratar do aspecto jurídico, ela desnuda a incoerência das propostas de uma chapa que diz, que prega a renovação e que aponta que esta chapa teria, eu vi até panfletos dizerem isso, 10 anos de mandato à frente do IAP, e diz aqui em público que as ações começaram na gestão do companheiro Elcônio. Não somente diz, ela historia aqui no seu panfleto, que apoia a chapa Renova IAF. Não entendo, vocês falam em renovação e tem apoio de quem ficou 7 anos, ou vocês desconhecem que essa chapa fez parte da gestão? É uma coisa, eu procuro entender, eu confesso que nesse momento eu me sinto confuso se vocês são verdadeira renovação ou buscam um resgate de um passado, um bonito passado, um passado honroso. Mas um passado a quem você não pode acreditar as vitórias deste triênio. Muitas dessas demandas, muitas dessas ações foram aprovadas em assembleias de 2010. E você mesmo reconhece, algumas demoram um ano e meio para serem geradas. Serem geradas porque a ação demanda um custo de oportunidade. A ação demanda um estudo, uma elaboração. A ação demanda, sobretudo, que nós tenhamos uma tendência, um reiteramento, principalmente quando se trata de ações coletivas, do próprio posicionamento do judiciário, para que a gente possa buscar, através do instrumento jurídico correto, o resultado, o êxito para a coletividade. E aí, chamo a atenção para outro aspecto. Isso sim é que é buscar eficiência. Isso sim é que é planejamento. Talvez a gente esteja tão detalhado, tão atento, que o planejamento seja aquelas reuniõezinhas onde a gente bebe suquinho no coffee break e come pãozinho delícia. Não, não é isso. Planejamento de uma instituição envolve parâmetros, envolvem aspectos sempre voltados a trazer o melhor objetivo, o melhor objeto, o melhor resultado para a coletividade. Planejamento esse que o companheiro Sérgio Furquim demonstrou quando apropriadamente, cirurgicamente, de uma forma incisiva, entrou com a demanda no momento certo em relação aos pensionistas. Planejamento esse que nos leva a uma série de demandas em que eu tive a oportunidade de ver o material publicitário, o material de promoção da outra chapa, e ações que não foram dadas de entrada, não foram dadas de entrada por perda de objeto, não foram dadas de entrada porque o interesse coletivo não estava preservado naquela ação e o próprio corpo jurídico, com a aprovação do Instituto, entrou de forma individual, sobretudo nos casos de aposentados. Então, você dizer que essas ações foram geradas na gestão do companheiro Elcônio, que aqui está presente, é uma afirmação inapropriada. As ações foram geradas do pensamento coletivo, do estudo coletivo, feito pela diretoria do IAP, em que muitos aqui participavam, foram geradas com a devida assistência do corpo jurídico, a devida assistência dos próprios participantes, das diretorias específicas, e foram dadas de entrada, e durante o curso dessas ações, muitas ingerências técnicas, formais, foram feitas para que a maioria delas se mostrasse exitosa. Eu dou o exemplo da própria ação do teto. 30 segundos. Que foi colocada numa reunião, você apresentou uma proposta, quando todos já discutiam esse tema, e a partir daquela proposta, de 2 folhas que eu vou mostrar na tréplica, demorou 6 anos com várias visitas a Brasília, várias visitas aos tribunais, e aí você vem com a afirmação
de que ela é resultado daquela pessoa que exercia o mandato em que ela foi proposta. Resultados não Tempo valem esgotado, nada, candidato. êxito não vale Tempo nada. esgotado. É uma pena pensar assim. O candidato agora dispõe de 2 minutos para a réplica. Fique à vontade para começar. Propomos sim a alternância e maior participação, porque os integrantes da nossa chapa, somente 3 colegas, fizeram parte de alguma gestão do IAF. Eu, na qualidade de, apesar de não fazer parte da chapa, na condição de coordenador do Conselho, integra a diretoria, colega Costói Nolasco e Jorge Inácio. Então, é sim renovação, é alternância, é salutar que novos e novos colegas venham a participar do processo diretivo da entidade. E agora, o colega Stefson, que já esteve antes no IAF por 6 anos. Então, somos 16 integrantes, 4 participam ou participaram de gestões anteriores. A questão toda é reconhecer, gente, que um processo judicial, ele não pode ser valorizado em uma única gestão, na gestão que tem trânsito em julgado das ações, porque você desmerece todo o trabalho das gestões anteriores. Você tem que reconhecer todos os trabalhos das gestões anteriores, que os colegas deram muito suor, muita dedicação, fica longe de família por bom tempo, para se dedicar a uma causa coletiva. Então, esse reconhecimento, colega Alcone, nós fazemos aqui de público, para toda a diretoria anterior que esteve à frente do IAF. O mérito não é da gestão atual, que eu, inclusive, faço parte dela. O mérito é de todos. E falta eficiência e eficácia, porque tem várias ações aprovadas na Assembleia há muito tempo que nunca sequer foram ajuizadas, não foi por perda do vento, não. Foi força de determinação. O candidato vai dispor de 1 minuto. Eu ia até responder a essa questão das demandas que ele alega que não foram, mas eu vou aqui tratar da personalização. Esse agradecimento feito, ainda que merecido para o companheiro Elcone, não é estendido às demais chapas, é a personalização, o culto à personalização que faz com que o companheiro Marcos seja o único debatedor de chapas. Pelo amor de Deus, é essa chapa que você quer que conduza os destinos do IAF, uma chapa que não se manifesta, que você determina a omissão num processo democrático que é o debate. Marcos, eu particularmente não me sinto representado por uma chapa que se omite. Me perdoe, essa é a minha opinião. Agora, a chapa Mais Avanços, Mais Conquistas vai para a sua 4ª pergunta. Quando tiver apostas lá, pode começar. 1 minuto para perguntar. Bem, a minha pergunta vai versar sobre o PL 3123, projeto que está tramitando desde 24 de setembro pelo Congresso. Inclusive, já foi direcionado para as 3 comissões. Eu gostaria de saber o seguinte: por que a chapa Renove IAF minimizou os possíveis danos para a nossa carreira, inclusive veiculando e verbalizando que havia um terrorismo por parte dessa diretoria em relação ao PL 3123? Será que esta chapa não está subestimando as eventuais consequências que este projeto de lei pode nos trazer? A chapa vai dispor de 5 minutos para responder. Fique à vontade para começar. Mais uma vez, eu gostaria de esclarecer os colegas que todos esses pontos que são objeto de perguntas já foram previamente discutidos entre nós da chapa. Eu sou aqui apenas uma reverberação da vontade coletiva da chapa. Eu não falo em nome de Marcos, eu falo em nome da chapa Renove IAF, alternância e participação. Porque todas essas perguntas que estão sendo feitas foram previamente discutidas entre nós, para ter a nossa manifestação da chapa sobre todos esses aspectos. O PL 3123 de 2015, que foi encaminhado pela Presidência da República, propondo um teto único a nível do Brasil, cheio de impropriedades, foi feito com o intuito de acabar com aquela parafernália de verbas de caráter indenizatório.
que hoje são consideradas além do teto constitucional, muitas delas. Esse projeto, não é que a gente deve simplesmente desprezá-lo. A gente não precisa fazer tumulto com a categoria, como foi feito, até publicar em site externo, dizendo que nós iríamos retornar subsídios do governador, que isso aí é impropriedade, no mínimo, técnica, no mínimo. Porque não tem cabimento, nós, auditores fiscais, conhecedores das normas legais, da hierarquia das normas todas, que um projeto de lei não pode ir de encontro a uma norma constitucional. Todos nós sabemos disso. Então, quando nós alertamos a categoria, foi em relação a esse aspecto. Porque a questão nossa do teto constitucional igual ao desembargador, previsto na nossa Constituição Estadual, objeto de um estudo pequenininho, de uma modestíssima contribuição minha de Vlado. Ele está lá previsto na Constituição Federal, no parágrafo 12 do artigo 37, dizendo que é através de emenda à Constituição, e a Bahia tem emenda à Constituição, isso já foi transitado e julgado. E diga-se de passagem, a única categoria de servidor público da Bahia que tem essa questão do teto igual ao desembargador consolidado e definido é a categoria dos auditores fiscais do Estado da Bahia. Nenhuma outra, em termos coletivos. Só a gente. Tem coronel em processos individuais e tal, mas categoria transitada e julgada, onde diz que teto desembargador é a nossa remuneração máxima, só a gente tem. Então a gente tem esse cuidado de alertar a categoria. Ao mesmo tempo, trabalhamos com através de colegas aqui da IFPEP, que têm conhecido os deputados, fizemos imersões, apesar de não fazer parte da direção do IAF, através do colega, em reuniões, no sentido de mostrar realmente que aquele projeto não tem nada a ver, não tem como prosperar. Esse projeto tem 3 relatores, um relator, só um deles tem 17 emendas, reconstituindo a base do que é lógico, em termos de comparativo com a Constituição, harmonizando as normas. Tem um outro que deu um parecer mantendo o projeto na sua íntegra. Tem um voto separado que foi publicado ontem, de um deputado se insurgindo contra esse voto, esse relator dessa mesma Constituição. Então, nós estamos totalmente antenados e ligados, conhecedores, sim, de que tem uma eventualidade remotíssima desse projeto vir a ser aprovado a nível de Congresso Nacional. Ele serve, sim, como instrumento político para mudar a nossa situação local, mas nunca mudar de frente, porque, na realidade, um projeto de lei não pode alterar a Constituição. Então, colegas, é apenas esse aspecto assim, interessante que a gente tem que colocar para vocês, que levar o desespero para angariar dividendos políticos em um processo eleitoral, isso não é ético, não é correto. Então, nós fizemos a nossa manifestação pontual, esclarecendo esses detalhes técnicos, mas sem abrir mão de mesmo não estando à frente da entidade, utilizar esforços para que esse projeto pudesse vir a ser rejeitado a nível de Congresso Nacional. E outra coisa, é o Brasil todo se mobilizando contra esse Congresso. Não é a IAF local, não. São todos os sindicatos do fisco do Brasil todo, que quase todos têm o seu vínculo com a remuneração do desembargador, que estão lutando contra esse projeto. Então, é um projeto que todos os fiscos brasileiros estão lutando contra, inclusive as respectivas federações. Muito obrigado. O candidato vai dispor de 2 minutos, à vontade. Colega Marcos, chapa Renovação. Nossa diferença é exatamente essa que eu vou dizer. Nós somos proativos, nós somos diligentes, nós somos vigilantes, nós não minimizamos nada que diga respeito à nossa carreira. Estamos sempre atentos para que nada interfira para que conquistas nossas sejam retiradas. Nós estamos diligentes, as emendas foram apresentadas, 4 emendas por sugestão, criação, determinação de gabinete aonde a FEBRAFIT ia atuar. Era uma infraestrutura que ela teria lá, tem lá até agora, para ela se movimentar contra esse PL. Não pense, senhor, que estamos guardados porque temos um teto transitado e julgado, não. Pelo contrário, nós temos uma espada na nossa cabeça, porque uma emenda constitucional, uma emenda à Constituição Estadual, se esse
Não, se esse PL não, se essa conjuntura econômica se perpetuar, se essa conjuntura econômica não tomar um outro rumo positivo, poderemos estar, sim, à mercê de uma emenda à Constituição Estadual. Não temos nada garantido porque transitou o teto em julgado, não. A nossa diferença é exatamente essa. Nós atuamos junto com as outras carreiras, atuamos junto com o Judiciário, que 30 tem segundos. muito mais garantias na Constituição, mas estava lá porque ele tinha a sensação do risco do que poderia acontecer. Essa é a nossa diferença. Essa a unidade, a coesão, a sinergia que move essa equipe e a vigilância que ela é total. Nada passa despercebido por nós que diga referência ou que se refira à nossa carreira de auditor fiscal. Estamos sempre a posto, atentos, prontos para discutir. Quem pode dispor de 1 minuto, fica à vontade. Óbvio, quem está à frente da entidade sindical, associativa, teria que fazer isso mesmo. Parabenizo a diretoria do IAF por tomar as ações. Nada mais do que a obrigação. É a obrigação. Eu não estou lá na frente da entidade, mesmo assim, com um conhecido, com outro conhecido, a gente fica preocupado e liga para um, liga para outro, vamos fazer alguma coisa para reverter a situação, mesmo não estando na frente da entidade. É essa a nossa diferença, que a gente colabora mesmo não estando na direção da entidade. É essa a nossa diferença. Há 10 anos para frente da entidade, meu Deus do céu. Eu estou pedindo a confiança dos colegas para ficar 3 anos. A confiança para ficar 3 anos. 20 segundos. Mesmo não estando à frente, sempre colaboramos. Essa é a nossa diferença. Na época em que foi transitado julgado, o procurador do Estado deu um parecer para que o Estado alterasse a Constituição naquele momento. Só que o Estado não quis encarar, não quis comprar essa briga com a gente. Então, essa fragilidade sempre vai existir, colegas. O que precisamos é que estejamos unidos para que vençamos todos. Agora, a chapa Renove IAF vai dispor de 1 minuto para realizar a pergunta.